Olá, eu sou Ludmila da Mata, presidente da Rede Goiana da Mulher Empreendedora. E esse é o podcast Legado Feminino, Histórias e Inspirações. Sejam muito bem-vindas conosco neste episódio as doutoras Mônica Araújo de Moura Jordão e a doutora Andréia Bacelar. Estamos ansiosas para ouvir suas histórias, a paixão de vocês pela justiça e as suas experiências enriquecedoras que possam contribuir para o crescimento e inspiração de todas as mulheres na área jurídica. Com mais de 15 anos de dedicação e uma sólida formação acadêmica em direito, aliada a especializações em áreas-chave como direito penal, processual e notarial, Mônica Araújo de Moura Jordão dedica sua carreira à advocacia com foco em direito da família e empreendedorismo, demonstrando expertise e compromisso com a justiça e o desenvolvimento profissional. Mônica, seja muito bem-vinda. Doutora Mônica, seja muito bem-vinda ao podcast da Rede 2025. É uma honra recebê-la aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui conversando com você e principalmente por falar sobre o empreendedorismo feminino. Que legal! E não só sobre empreendedorismo feminino, mas muita coisa a gente também vai discorrer sobre direito. Você vai contar pra gente como é que a sua vida adentrou o direito e essa paixão pelo direito que você tem, que a gente sabe. Sim, estamos aqui. E neste episódio, temos também a honra, o privilégio de conversarmos com a extraordinária Andréia Bacelar, sócia do renomado escritório Araújo e Bacelar Advogados Associados. Uma profissional poderosa e inspiradora, cuja trajetória e expertise certamente nos trarão valiosas perspectivas e insights sobre o mundo jurídico e o empreendedorismo. Doutora Andréia Bacelar, seja muito bem-vinda ao podcast da Rede Goiana da Mulher Empreendedora, que com certeza sua presença aqui hoje irá contribuir muito com as nossas futuras advogadas aí que estão nascendo no nosso estado. Seja muito bem-vinda. Lud, sou eu que agradeço a oportunidade e me sinto honrada pelo convite de fazer parte da Rede Goiânia das Mulheres Empreendedoras. Hoje a gente vai falar um pouquinho ao lado da doutora Mônica Araújo sobre empreendedorismo e também a mulher da advocacia, trabalhando e lutando pelos nossos direitos. Gente, eu vou colocar um pouquinho para vocês aqui dessa grande convidada de hoje, doutora Mônica Araújo de Moura Jordão. Não sei se a gente vai conseguir resumir, mas quero dizer para vocês que ela é advogada desde fevereiro de 2007, bacharel em Direito pela Universidade Paulista, pós-graduada em Direito das Relações Sociais, é isso mesmo, doutora isso. Mônica? Direito Penal, também pós-graduada em Direito Penal, Sim. Direito Processual Penal e Direito Notarial e Registral. Correto. Isso é só o início. Vamos dar continuidade. Conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. Eleita para a gestão 2025-2027 em seu segundo mandato. Então, hoje aqui nós estamos com grandes advogadas, mas tem mais. Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás. Sim. Meu Deus, essa comissão deve trabalhar muito. É uma responsabilidade grande, mas é muito bom porque ajudamos pessoas através dos direitos humanos e da instituição também. Nossa, que maravilha. E presidente da comissão da Abracrim Mulher Goiás. Também. A Abracrim é famosa, essa associação. É. Tem grandes mulheres lá, né? Tem. Presidente da Comissão de Direito Criminal e de Políticas Públicas da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Aparecida de Goiânia. Também, já faz alguns anos, mas também presidi essa comissão. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Novamente, essa aqui foi em 2013, 2015, por isso você está no segundo mandato. Correto. Conselheira seccional da Ordem dos Advogados, eleita para a gestão
Também, na mesma época, o mesmo mandato, isso. Como conselheira. Conselheira e presidente da comissão. Integrante do Conselho Deliberativo do Programa Estadual de Proteção a Vítimas. Também, fazendo o trabalho com as mulheres. Indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil também. É palestrante nos temas que envolvem a advocacia e temas sobre violência doméstica e domiciliar. Professora de pós-graduação em Direito, professora de cursos preparatórios para o exame da OAB. Também, para que as pessoas possam enxergar a advocacia e passarem no exame de ordem e advogar e trazer essa coisa magnífica que é a nossa profissão. Doutora Mônica, que horas que você dorme? Pouco. Não é muito, não, ultimamente, mas a gente traz esse legado, essa história, o trabalho, porque a gente faz exatamente o que a gente gosta. Então, hoje eu falo que eu sou uma mulher e uma pessoa muito abençoada, porque eu faço exatamente o que eu gosto. Então, eu estou na profissão que eu desejei e que eu faço. Aí nós não trabalhamos mais, né? A partir do momento que você ama o trabalho, você deixa de trabalhar e apenas faz tudo em prol das pessoas e da sociedade. Seja muito bem-vinda ao podcast da Rede. Hoje vai ser incrível. E agora a gente vai saber um pouquinho dessa doutora aqui que está fazendo par com a doutora Mônica Araújo, doutora Andréia Bacelar. Elas que são amigas, não são irmãs, né? Mas elas vão contar um pouquinho da história delas para vocês. Duas mulheres incríveis na área do direito aqui no nosso estado de Goiás. E vamos começar aqui o currículo da doutora Andréia, coautora do livro Elas em Ação no Sistema de Justiça Criminal. Então já deu para ver que vocês vão escutar aí histórias incríveis de uma advogada criminal. Coragem tá sobrando para a doutora Andréia Bacelar. Além do amor à profissão, na militância da advocacia, Andréia Bacelar tem paixão pela poesia e é adepta do uso da arte e da cultura, objetivando fazer a diferença no judiciário. Olha que mulher incrível! E aguardem esse bate-papo que a gente vai ter com todas as duas aqui, só para vocês saberem. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira, pós-graduada em Direito Civil, Processo Civil e Docência, pós-graduada em Direito da Família e Sucessões, militante na área do direito familiar. É isso? Isso, é. E sucessões também, de novo. Já está trabalhando na sucessão já tem um tempo, né, doutora Andréia? 15 anos de advocacia. Já há 15 anos, né? Está dando para perceber aqui. Membro da Comissão de Direito das Sucessões, membro da Comissão de Direito da Família da OAB Goiás, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, membro da Comissão, da Subcomissão de Assuntos Legislativos, é isso? Isso. Familiaristas no Estado de Goiás, vice-presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada da Abracrim, Goiás, subcoordenadora de estudos sobre violência doméstica da OAB Goiás, Andréia Medas Branco Wet de Bacelar. Não é um nome, né? Eu costumo dizer que é um endereço. Por isso que eu uso o Andréia Bacelar, porque senão fica até difícil para você assinar as petições. Antigamente, quando a gente assinava as petições, né? Os processos eram físicos, né? Então, para escrever o nome todo, eu digo, não, dava muito trabalho. Então, coloquei o Andréia Bacelar e pegou, e esse é o meu nome, que eu sou conhecida como advogada na área familiarista. Andréia Bacelar. Obrigada. Gostei muito. Seja muito bem-vinda ao podcast da Rede, aqui para contar a sua história, você e a doutora Mônica, né? Hoje é um dia muito especial para nós, porque duas advogadas de peso. E a gente tem, assim, uma honra muito grande em recebê-las aqui nesse episódio especial. Muito obrigada, nós é que agradecemos o convite, é uma honra que a gente poder trazer um pouquinho para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, para as pessoas que acompanham na Rede Goiânia, né, de empreendedoras, o nosso trabalho e também mostrar para as mulheres que nós somos capazes, que nós podemos e que mulher tem que ajudar umas às outras, né? Contaram para a gente uma grande mentira, que mulher se vê como concorrente. Gente, não é verdade isso.
tá? Mulher se ajuda. E a prova está aqui, ó. Eu e a doutora Mônica, a gente tem escritórios independentes, trabalhamos na mesma área em alguns assuntos, temos parcerias em alguns processos, mas eu não a vejo como minha concorrente e nem ela comigo. Então, a gente se completa muitas vezes em algumas ações, porque eu aprendo muito com ela e com outras advogadas também, que a gente vai trocando ideia, vai trocando informações e a gente vai levando. Porque as mulheres têm que se unir, as mulheres têm que se dar as mãos e ver que a vida não pode ser aquilo que contaram para a gente, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, é nobre tudo isso. Eu sou mãe, sou esposa, mas também sou profissional e me orgulho muito da minha profissão. Fantástico. Merece uma salva de palmas. Merece. Obrigada. Já chegou dando recado. Doutora Totalmente. Mônica, conta pra gente hoje exatamente o que você faz através do seu escritório e como surgiu o direito na sua vida. Você era mocinha, você já sabia que queria direito, e como hoje, tendo definido uma área de atuação, que é essa na qual você tem mais contribuído, como que se deu essa definição também? Caminhos pelos quais você foi passando, e aí você foi percebendo e vendo, sentindo, isso aqui é o que eu quero. Conta um pouquinho pra gente. É tão interessante porque quando criança eu nunca pensei esta área. Não me passava pela cabeça. Então, aquela questão da criança querer sempre a medicina. Então, eu tinha isso comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de estudar, de ler. O meu sonho de criança, Lud, era ter uma escrivania dentro do quarto para estudar sozinha, ao invés de ficar perto das pessoas, dos meus irmãos. E com isso, eu sempre fui almejando tudo que era para estudo. Então, era tanto a medicina quanto o direito, porque ambos precisam de muito estudo. Mas logo eu fui mãe. Eu fui mãe na adolescência. Com quantos anos? Eu fui mãe aos 16. E assim eu me dediquei os meus primeiros anos à maternidade e parei de estudar. Então depois eu já não tinha mais aquele tempo diante dos filhos para estudar para medicina. Aí veio o direito assim como a última opção. Ou é direito ou não é o direito. E eu fui para essa área e eu me apaixonei. Não era a primeira opção, mas foi uma paixão que eu tive. Mas mesmo assim você entrou nova, né, na universidade? É porque os meus 16 anos foi um ponto marcante, porque eu me tornei mãe aos 16, eu também concluí o meu segundo grau aos 16, fiz meu vestibular aos 16, então foi uma data marcante. Eu fui um pouco adiantada na escola, então na época era segundo grau, então eu terminei o segundo grau aos 16 anos. Mas aí eu parei de estudar para ser mãe, porque o meu filho tinha alguns problemas de saúde e eu fiz a opção de cuidar dele. Então, a prioridade era ele. Mas logo aos 20 anos eu retomei os meus estudos, né? Mas eu tive 2 filhos durante esse tempo, mas neste tempo eu falei assim, não, peraí, eu preciso voltar a estudar, porque eu já almejava um futuro, eu almejava que era através dos estudos que a gente pode conseguir as coisas. Então, eu tinha isso comigo. E eu voltei a estudar, passei no vestibular e fui para a faculdade. E fiz o direito, me apaixonei e falei, daqui eu não saio nunca mais. Você se apaixonou pelo direito no primeiro semestre? Não, o primeiro semestre não é aquele semestre bom. De falar assim, nossa, maravilhoso. Muita gente desiste no primeiro semestre, porque são matérias introdutórias e às vezes a gente fala, não é bem isso que eu quero. Mas eu não tinha a opção de falar, vou desistir, não é o curso que eu quero. Não, eu nunca tive essa opção. Eu era bolsista na faculdade, então querendo ou não, você tinha que estudar e era aquilo. Foi mais ou menos algo impositivo. Não foi uma escolha que eu fiz. Só que essa imposição me fez o que eu sou hoje. E eu acho, assim, maravilhoso. E é por isso que eu acredito nos propósitos que Deus tem para nós. Quando você fala foi uma imposição, o que significa isso, doutora? Porque já é uma questão do direito, né? Já é uma questão do direito. Foi uma imposição, como assim? Mas porque eu tinha comigo que eu ia ser médica. Certo. Então, eu ia fazer medicina, me inscrevi para o vestibular de medicina, mas eu não fiz. Então, parei de estudar e fui para o direito. Aí, eu fiz o meu segundo vestibular, alguns anos depois, no direito. Aí,
Foi por isso que ele veio em positivo, porque a primeira escolha Era era a medicina, mas Aí você foi logo para a no segunda começo. opção. Fui para a que era segunda opção. Que era direito. Até porque a época, já faz alguns anos, né? Uhum. Nós tínhamos que, primeira fase, segunda fase, nós tínhamos só vestibular na UFG. Então, nós precisávamos ter uma dedicação de estudo de 10 horas por dia. E eu já não tinha mais esse tempo, porque eu tinha 2 filhos. Aos 20 anos eu já tinha 2 filhos, eu já tinha me casado e já estava em separação. Então, logo após essa separação, eu falei, agora sou eu e os meus filhos. E eu fui estudar, passei no vestibular e fiz o direito. Nossa, né, doutora André? Que história bonita, né? A história da Mônica é fantástica. Aos 20 anos, já com 2 filhos, se separando, e ela disse, agora, vou fazer direito. Isso aí. E o direito na sua vida? Como é que essas mulheres da advocacia se encontram, esbarram com o direito? Gente, eu vou ser advogada, juíza, promotora, né? Tantas coisas, né? Eu costumo dizer que eu não escolhi o direito, foi o direito que me escolheu, né? Eu vim de uma família muito humilde, meu pai e minha mãe são semi-analfabetos, né? São o que a gente chama de analfabetos funcionais, né? E eu sou a primeira advogada na família, né? Então eu fui criada para ser dona de casa. Eu não fui criada para ser advogada, né? Então, eu fui mãe, assim como a Mônica, eu também fui mãe muito jovem. Eu tive a minha primeira filha aos 15 anos de idade. E aos 22 anos de idade, eu estava com 3 crianças pequenas para cuidar. Então, eu fui para a faculdade aos 33 anos de idade. Eu já comecei a faculdade um pouco tardia. Mas foi bom, porque parte da minha adolescência adulta, que eu cuidei dos meus filhos, eu pude participar da vida deles, da criação deles. Então, eu não me arrependo de ter ido estudar mais tarde, como opção minha também. Quando eu entrei para a faculdade, eu tive um problema, que eu tinha uma filha que era deficiente. Infelizmente, ela veio a falecer aos 17 anos. E eu fiquei um pouco perdida com essa situação, com o falecimento dela. E logo a seguir veio o falecimento do meu marido, na época. Então, me vi com 3 crianças, na época, com 3 crianças, sem trabalho, sem renda e com a faculdade no meio do caminho. O que eu pensei da vida? O que eu vou fazer? Porque eu não tinha dinheiro para continuar a faculdade. Então, eu tive que arregaçar as mangas e ir à luta. E a luta, quando eu falei, a luta mesmo, fazer faxina para fora para poder pagar a faculdade. E, graças a Deus, no meu caminho, nesse processo, eu encontrei pessoas que me deram as mãos. Mulheres. Pessoas como a Carmen Piper, que veio e me ajudou a pagar a minha faculdade. Disse, não, menina, você é inteligente, você é esforçada, você tem que estudar. E eu me formei. E eu falei assim, eu não quero essa vida difícil para mim, eu mereço uma coisa melhor. E quero uma vida melhor para os meus filhos. Então, eu comecei a trabalhar na área da advocacia, comecei a me interagir com as pessoas, ouvindo as histórias delas, e eu passei a me conectar com essas pessoas e ver que a minha profissão poderia fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, por exemplo, eu trabalho na área do direito de família. Então, para mim, teve um caso que me marcou muito na audiência, foi ouvir o cliente, porque ele queria muito ter o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Ele tinha uma relação de afetividade com o pai dele, mas o pai nunca o registrou, ele não tinha o nome do pai na certidão de nascimento. E não era o pai biológico, era o pai afetivo. E no decorrer desse caminho, esse pai faleceu. Então, foi uma dor enorme para ele, porque ele perdeu o pai e ele achou que ele não ia conseguir colocar o nome desse pai na certidão de nascimento. Eu disse, não, você pode sim, a gente vai entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade pós-morte, você vai provar que você tinha essa relação de afetividade com esse pai e você vai ter um sobrenome do seu pai. E, felizmente, foi isso. E foi uma audiência assim, muito bacana, porque, a princípio, os outros herdeiros, né, os outros familiares, não queriam o reconhecimento por conta do patrimônio. Mas, ao falar da história dele, da gente mostrar para outra família que ele existiu, que ele estava ali, que, de fato, ele teve uma convivência com aquele homem, que havia uma relação de afeto e de paternidade, felizmente, houve um acordo. E o mais bonito desse acordo, dessa ação, é que aquela família que estava totalmente assim separada por conta de questões patrimoniais, naquela audiência ali, eles fizeram assim, meio que as pazes, entendeu? Se reconciliaram. Olha só que bacana que é a advocacia. Ser advogado não é só ganhar processo, é você trazer paz para as famílias, é fazer diferença na vida das pessoas. Excelente, fantástico, né? E hoje, tendo passado todo esse tempo,
Doutora Mônica, o que você acredita que te motiva ainda a trabalhar na área jurídica? Assim, quando você acorda, quando você vê seus últimos 5 anos, quando você vê seus próximos 5 anos de vida jurídica como mulher advogada, assim, qual o seu olhar para isso? Olha, eu nunca estive fora do direito, mesmo sem saber. Hoje a gente faz essa reflexão, olhamos para trás, temos esse olhar futurista e eu vejo que eu fui para a advocacia antes de ser advogada, pleiteando o direito dos meus filhos. Então, os meus meninos, né, hoje já são adultos, mas eu já fui pleitear, na época, pensão alimentícia e já passei até pela Defensoria Pública. Não abriu mão Não. Aquela questão foi despertada, a questão meus direitos. Isso, eu já fui lutar pelo direito de outra pessoa, que eram os meus filhos e que eu era a porta-voz deles. E eu já ingressei com uma ação, eu não fui até a Defensoria Pública para buscar, na época, a questão da pensão alimentícia para os meus filhos. Depois, eu passei a ir para a faculdade, participei também do escritório que tinha na faculdade, né? Ali, a gente como estagiário. E também fui ali para o direito de família, embora também tenha atuação na esfera criminal, atuei bastante, mas isso sempre me envolveu. Então, desde cedo, eu estava inserida nesse contexto, mas às vezes a gente não percebe como estamos inserida dentro da sociedade e até do nosso próprio futuro. Por que eu falo tudo isso? Porque a gente olha para o futuro, não consigo me ver sem o direito. Eu vejo a advocacia como uma questão humanizada, porque a doutora Andréia falou, a gente leva paz, você não pode lidar com o direito, com o processo, sendo meros papéis. Hoje a gente fala na tecnologia como um mero processo digital. Não, eu estou lidando com a vida das pessoas, eu estou lidando com uma dor, eu estou lidando, às vezes, situações difíceis. Muito difíceis. Muito emaranhadas, né? Demais. A gente pode falar do contexto familiar, uma separação, uma ruptura, crianças com necessidades financeiras, com necessidades afetivas. Mais prejudicadas, né? Abandonadas, totalmente, né? É o impacto, né, que a gente tem na vida das pessoas, né? Muito. Tem que fazer a diferença. E às vezes na área criminal, eu tenho um adolescente, um filho que foi preso, às vezes num tráfico de drogas, um filho que sofreu algo injusto num trânsito, por exemplo. Eu tenho uma mãe que me procura para que a gente possa tentar resolver. Então a gente fala do direito sempre a busca pela justiça, o que é justo para todas as pessoas, mas sem esquecer de que nós não estamos em cima de processos, mas lidando com as vidas, com o patrimônio, com os laços afetivos das pessoas. Então, é uma forma bem humanizada de trazer isso para a nossa vida. Uma vez advogada, para sempre... Para sempre advogada. Gente do céu. A missão de você ajudar pessoas, eu acho que eu gosto muito disso. Se eu conseguir fazer diferença. Traz um sentimento maior, né? Sim. Traz um sentimento maior, né? Mas eu penso, olha só, se você fizer diferença na vida de alguém, neste mundo que nós estamos hoje, valeu a caminhada. Valeu concordo. A nossa vida. Muito linda, né? Se a gente for parar para ver a filosofia, assim, né? Das pessoas que buscam direito, né? Elas buscam, na verdade, são pessoas muito ligadas à justiça, né? Exatamente. Internamente tem um senso de justiça mais apurado, né? Sim, e a esperança que a pessoa deposita em você, eu tô te procurando porque você é a minha esperança em buscar algo para minha vida, para minha família, para o meu filho, então... E aquela pergunta que eu fiz para você, basicamente hoje a sua área de atuação qual é? Hoje eu atuo no direito de família e as sucessões e também no direito criminal, quando envolve a violência doméstica e familiar. Então, hoje, eu deixei um pouco a questão criminal, assim, outros crimes, a gente tem diversos aí dentro do código, e fiz a opção de estar mais ligada às questões femininas, à questão dos direitos das mulheres e das crianças e adolescentes. Nossa, fantástico. E doutora Andréia, hoje, qual a sua área de atuação específica, né? Tendo em vista toda essa caminhada,
sua, né? Hoje você se dedica especificamente a quê no direito, assim? Eu sou especialista em direito de família e sucessões e violência doméstica. Então, o direito de família hoje ele está ligado também nas questões que envolvem violência doméstica. Então, a gente não tem como separar muito essas questões, porque muitos divórcios acontecem motivados por questões de violência doméstica psicológica, violência doméstica patrimonial, violência doméstica, enfim, de uma gama de nomes aí que a gente pode colocar, né? E isso, hoje, a gente está conseguindo dar voz às mulheres que antes sofriam esse tipo de violência caladas. Então, hoje nós temos delegacias especializadas sobre o tema, sobre esse assunto de violência, porque antes uma mulher, quando sofria violência doméstica, o que acontecia? Ela ia para uma delegacia e ela era atendida por um homem, que de início já fazia aquele pré-julgamento. Mas o que você fez para ele te agredir? Olha só que absurdo, né? Então, hoje nós temos já, graças a Deus, aqui em Goiânia, por exemplo, nós já temos delegacias especializadas no Brasil inteiro, mas eu falo de Goiânia especificamente, que é a área que eu estou mais próxima aqui, que a gente tem vivenciado, né? Então é isso. Vocês duas são da mesma área. Sim. Que é aquilo que a doutora Andréia disse, né? Nós somos da mesma área e nós não nos sentimos concorrentes uma da outra. De jeito nenhum. E aí se complementam até, mas cada uma, para vocês entenderem, tem o seu escritório. Apesar de vocês terem ido por caminhos diferentes e estarem hoje numa mesma área, né? Sim, exatamente. Vocês conseguem complementar conhecimentos, informação, né? Até, se preciso for, trabalharem juntas no mesmo tem processo, processos que a gente atua juntas e é muito bacana, porque às vezes ela tem uma visão, eu tenho outra. Não, Mônica, mas o que você acha? Aí ela, não, André, o que você acha? Então, o bacana disso tudo que é democrático, né? Não tem essa, uma sabe mais do que a outra, uma é melhor do que a outra. Não, a gente chega sempre se apoiam. Exatamente. E tem aqueles processos que exigem mais, alguns processos mais complexos. Nós temos alguns processos dentro do direito internacional familiar, né, que envolve questão de alimentos, de guarda internacional. Então, nós precisamos de um pouco mais de suporte uma da outra e nós atuamos nessas ações, principalmente na questão do direito internacional, do direito familiar internacional. Então, a gente atua muito em conjunto. Isso aí, é muito. E eu poderia, então, dizer que vocês fazem divórcio. Fazemos. E fazemos casamento também. A favor das mulheres. Mas vamos deixar bem claro. A gente não faz só divórcio, não. A gente faz casamentos também. E quando a gente fala que faz casamento, gente, muito importante essa dica. Deixa no 0800. Pacto pré-nupcial. Tem muita gente que não entende o que é isso, mas faz toda a diferença na hora de um divórcio. Dependendo do regime de casamento que você vai escolher para casar. Então, você que é empresário, que é empresária, empreendedora, entendeu? Que está pensando em se casar, procure uma advogada da sua confiança e fale para ela, pergunte para ela quais são os regimes de casamento. Para que você lá na frente, ninguém casa para separar, a gente casa para ser feliz, para constituir família. Mas você tem que pensar que no meio do caminho pode ter alguma intercorrência e pode surgir um divórcio. E você tem que estar preparada para isso também. E, doutora Mônica, aquela mulher, empresária, empreendedora, enfim, autônoma, médica, advogada, dentista, enfim, ela está ali passando por um momento difícil. Vocês têm atendimento online? Porque, por exemplo, eu posso começar a ter uma consulta com você sem eu precisar ir até o escritório? Porque suponhamos que despertou em mim a vontade de realmente querer me divorciar. A necessidade já existia por diversas situações. Você tem esse acolhimento com essa mulher que está passando por isso e que precisa de naquele momento, um atendimento mais sigiloso, digamos assim? Sim, hoje com o processo digital, nós podemos atuar em qualquer lugar do Brasil. Então, não tem mais aquela barreira de ir até aquele estado. Então, hoje é tudo online. Olha. E até essa consulta, esse atendimento. De Goiás, eu posso atuar em qualquer estado da federação. E posso, inclusive, na questão internacional, nós atuamos para brasileiros que moram fora. Também é possível. Totalmente. Brasileiros que estão em Portugal, na Suíça, em Londres, que
tem alguma demanda no Brasil, tem filhos, brasileiros que saem, muitas mulheres que saem de outros países e retornam para o Brasil com os filhos. Então, por isso a gente fala muito a questão da guarda internacional. E esse atendimento, ele pode ser feito online. Hoje, as assinaturas também são de forma online e o processo. Então, nós precisamos e podemos fazer esse acolhimento de uma forma mais humanizada, e é um atendimento principalmente para as mulheres, aquele atendimento de acolhida, o atendimento humanizado. De ser ouvida, né? Inicialmente, de ser ouvida. Né? Ela precisa disso, né? Muitas falam assim, eu posso ir só para você me ouvir? Claro. E as que não podem, por algum motivo físico, nós fazemos isso de forma online, porque às vezes fica até mais fácil. Não preciso desse deslocamento, mas eu vou ter o mesmo atendimento, com a mesma qualidade e, principalmente, aquele atendimento direcionado, aquela escuta ativa para aquela pessoa. Vocês têm um carinho especial, já que vocês duas estão nessa área e apesar de... uma caminhou aqui, outra caminhou ali, aí foram caminhando, e hoje, né, trabalhando com mulheres. Vocês têm um carinho especial por mulheres nessas condições? Temos, inclusive a gente faz alguns trabalhos, né, pro bono, por conta porque a gente entende que tem uma função social, né? A gente tem o nosso trabalho, o dinheiro é consequência, graças a Deus, tanto eu como a Mônica, a gente conseguiu chegar um patamar bacana, que hoje a gente pode até escolher os nossos clientes. Mas a gente também tem esse lado social também, que a gente faz esse trabalho, né? E voltando àquele assunto atrás que você falou a respeito da questão do sigilo, todo cliente, seja homem ou mulher, que nos procuram, toda conversa ela é sigilosa. O que acontece dentro do escritório, ou por videoconferência, ou dentro do escritório, fica no escritório. Então, eu costumo até brincar com os meus clientes. Você pode até mentir para sua mãe, mas não minta para sua advogada, porque eu não quero ser pega de calça curta no dia da audiência. Então, a gente tem situações, né, Mônica? Já passou por situações que a pessoa fala assim, mas qual que é o patrimônio que você tem para partilhar? Não, tem nada para partilhar. Você tem certeza? Aí você vai fazer a busca da vida da pessoa, porque a gente toma esse cuidado, né? Porque hoje, através do CPF, da internet, a gente consegue fazer a pesquisa. A gente chega lá e fala, mas como que você não tem? Você tem uma casa registrada no seu nome, você tem um carro registrado, você não tem bens a partilhar? Então... sabe? Então, hoje já não dá mais para esconder tantas coisas como se fazia antigamente. Porque hoje tudo é online, tudo é muito digital e está tudo aí exposto nas redes. Mas o que é conversado dentro do escritório, seja na modalidade virtual ou na modalidade presencial, ela tem que ficar por dever de ofício na forma sigilosa. Fica dentro do escritório. O carinho que eu perguntei é porque assim, as mulheres chegam muitas vezes machucadas, tanto emocionalmente, financeiramente, fisicamente. E até fisicamente. Esse carinho pelas clientes todas, tanto aquela que precisa do atendimento social, sim, quanto aquela que precisa, às vezes, dividir um patrimônio que nem às vezes a gente sabe, né? E vai descobrir, é muito grande, mas... E ela não tem a quem recorrer. Então, assim, eu tô achando essa entrevista fantástica, porque vocês duas vão estar aí podendo, né, projetar esse atendimento que vocês dão, né, num momento tão delicado. As pessoas precisam ser ouvidas, né? As mulheres querem ser ouvidas, os homens também, porque a gente não advoga só para mulher, a gente advoga para homem também. O nosso público maior é o feminino, né? Porque normalmente quem pede o divórcio é a mulher. Normalmente, 90% lá do escritório nosso é a mulher que toma a decisão de partir para um divórcio ou para uma separação. E aí, a doutora Mônica lembra dos 20 anos dela, quando ela foi buscar os direitos. E aí você tem uma conexão muito forte devido à sua própria história, né? Olha, eu tenho. E acaba que eu até tenho a ousadia de mencionar que eu não tenho clientes. A gente tem pessoas que passam a fazer parte da sua vida. Não que, assim, não é que a gente se envolve emocionalmente 100%, mas eu enxergo aquela história e eu passo a viver com ela a história dela. Então, é esse o atendimento humanizado, porque você me traz uma demanda, chegam mulheres, né, como você acabou de mencionar,
que não tem só cicatrizes internas, eu tenho mulheres que têm cicatrizes reais, cicatrizes físicas, hoje não só a psicológica, mas eu tenho cicatrizes físicas, eu tenho mulheres que foram vítimas de violência doméstica, às vezes até na frente do próprio filho, e por questões financeiras, este homem que detém ali o maior, né, vamos falar assim, aquele poder de ter o financeiro, a vida, o filho, então ele também se volta contra a mulher até por uma forma de vingança, não só a vingança física e a psicológica, mas aí também passa a usar o filho, então nós vivemos isso junto com ela. E na maioria das vezes, não generalizando, mas a gente tem uma grande parcela de que a mulher ela fica sempre com uma parte mais prejudicial. Por quê? Porque ela pode sair de casa, embora nós hoje temos uma lei muito boa, bonita e eficaz, que é a Lei Maria da Penha. Mas eu não posso dizer que toda lei ela é 100%. Uhum. Então eu tenho hoje que buscar não só uma separação, um divórcio ou uma partilha de bens, mas eu tenho que também pensar numa criança no meio disso tudo, eu tenho que pensar numa mulher que está machucada, uma mulher que se dedicou totalmente à família e que hoje ela não tem nem profissão. Então, muitas vezes, eu preciso de ajudar essa mulher a se reestruturar emocionalmente, não só a parte técnica do direito. Mas a gente precisa de ter esse envolvimento, essa empatia para que ela se reestruture como mulher, como mãe, como pessoa. E principalmente, nesse contexto que envolve filhos, a gente precisa de lembrar da pensão alimentícia. Porque ninguém vive só de amor pelo filho. A gente também precisa de pensar na parte financeira. São muitos detalhes. A realidade de vocês duas hoje é isso. É isso. É direito familiar. Direito familiar. Aí o nosso público-alvo é o direito familiar. A gente atua em outras áreas também. A Mônica também mexe com sucessões, né? Questões civis, mas o nosso foco é o familiar. E tá satisfeito e feliz com essa área? Muito feliz, porque a gente se identifica demais, né? Primeiro porque somos mulheres. Segundo, porque somos mulheres que passamos por dificuldades, a Mônica dentro da história dela, eu na minha história, por perdas consecutivas de marido, de filho, que perdeu um filho. De condição de vida. De condição de vida, porque perder um filho não é fácil, e você ter que juntar os seus caquinhos e seguir em frente não é fácil, mas não é impossível. Perda do companheiro. Exatamente. E começar de novo. Então, a vida da gente é sempre um recomeço. E para as mulheres, parece que para a gente poder chegar um pouco, ou até um ponto em que um advogado bem-sucedido chega, nós temos que trabalhar 2 vezes mais. Eu gosto muito da fala da ministra Carmen Lúcia, que ela fala assim que as mulheres não são silenciosas. Durante muito tempo, elas foram silenciadas. E agora a gente está tendo voz. E nós, com a nossa profissão, a gente está dando voz a outras mulheres. Olha que bacana que é a nossa profissão e que privilégio de eu ter essa profissão, de saber que eu posso fazer a diferença na vida de uma outra pessoa, né? Então, é muito bacana isso. E dentro do direito familiar, existe só a questão do divórcio, da separação, ou existem outras questões? Curatela, por exemplo, interdição. Às vezes você tem um pai, uma mãe que está sofrendo uma doença, pegar um caso aqui do Alzheimer, a pessoa não tem condições de gerir a sua própria vida, não tem condições de receber a sua pensão, então existe uma coisa chamada interdição, ação de interdição, né? Então o direito de família ele é bem abrangente, né, doutora Mônica? É muito, porque a gente pensa só assim, é só divórcio, partilha de bens? Até porque eu acho que é um mito que a sociedade traz, que a mulher está sempre atrás da questão financeira. Certo. E não é. Você pensa no bem-estar da família, no bem-estar dos filhos e não esqueçam que as mulheres também ajudam os seus maridos a construir. Sim. Né? São anos de dedicação. Então, nós temos também o reconhecimento da paternidade. Então, às vezes, o pai não quis reconhecer por algum motivo, mas essa mãe está buscando o direito do filho de ter um pai, porque todos possuem tanto pai quanto mãe e busca esse reconhecimento. Então, o leque, ele é bem abrangente. Além das sucessões, que a gente sempre... Uma palavra mais
mais fácil de entender é a herança. Então, eu tenho direito à herança, eu não tenho direito à herança. A mulher, ela vai ser herdeira do marido, ela não vai ser herdeira, vai ser meia. Então, nós temos vários termos, mas para que a gente possa resumir, vem sim dessa relação de pai, de mãe, de marido, de mulher, reconhecer uma união. Às vezes a pessoa pode viver com a outra 30 anos e não ser casada. O casamento é uma formalidade, mas eu posso viver com uma pessoa 30 anos como se casada fosse, e eu vou ter esses mesmos direitos. Então, é essa luta, essa busca pelos direitos praticamente todos os dias. Só que esse direito, Lud, ele não é automático. Se eu tenho uma união estável com uma outra pessoa, mas eu não tenho reconhecido judicialmente, e se nem aquela família ou aquele ex-companheiro o reconhece ou a reconhece, eu tenho que buscar por esse direito, né, na justiça. Então, eu tenho que ação de reconhecimento de união estável, por exemplo, numa partilha de bens. Imagina uma situação hipotética. Você viveu, que nem a doutora Mônica falou, 30 anos com uma pessoa, você ajudou a construir aquele patrimônio. A criatura de Deus não foi lá e não fez nenhum documento lá no cartório dizendo que vivia em união estável. Aí vem um sujeito, normalmente homem, morre mais cedo que a mulher, viu, homens? Presta atenção. O que acontece? O sujeito infarta, morreu, tá? E a mulher? Aí o homem tem filhos do primeiro casamento ou do primeiro relacionamento. Primeira coisa que vai acontecer com essa mulher que vive em união estável: os filhos do primeiro casamento não vão querer dividir a herança com a mulher do segundo casamento, porque vai entender que ela não tem direito, porque ela não era casada com ele. Então, aí a mulher precisa entrar na justiça com uma ação chamada ação de reconhecimento de união estável, pós-mortem, para ela ser reconhecida ou na qualidade de meeira, naquele patrimônio que ela efetivamente ajudou a construir nessa união estável, ou na qualidade de herdeira, porque ela tem que ficar resguardada de alguma forma. Ela tem que ter uma casa para morar, ela tem que ter o direito de, pelo menos, residir no imóvel que ela ajudou a construir, né? Então, se ela não teve nenhum cuidado em legalizar, em formalizar essa situação, e muitas mulheres pecam por isso, e os homens também, porque não é só mulher, eu estou falando das relações homens e mulheres, e mulheres, porque vale para todos, essa questão do reconhecimento dessa união estável, ela é importante numa questão sucessória. Muito importante. E assim, vocês duas têm escritórios separados. Certo. Não está na hora de juntar? Mas a gente já junta forças. Eu, às vezes, atendo não, essa é a Mônica me Araújo e Bacelar, advogadas? Pois é. Advogadas associadas. Ela já é Araújo, o nome dela já está lá no... Já está no seu? Já está lá no Araújo e Bacelar. Mas é o seu nome que está na logomarca do escritório da doutora? Eu vou explicar. Quase. É o do marido dela, que também é advogado. Gente, não é fácil ser mulher, esposa de advogado. Que coincidência! Que É. coincidência. O sobrenome Araújo, acho que ele é um nome de peso. Vou te falar uma coisa para ti. Mas se vocês se unissem especificamente para mulheres que querem divorciar, já a busca no escritório de vocês já é 90% de mulheres que querem se divorciar. A paixão de vocês hoje é a questão familiar, a questão de violência doméstica, é essa contribuição que vocês estão dando para as mulheres. Em todos os sentidos ali, quando elas têm acesso a vocês. Vocês formam uma dupla maravilhosa. Por que não um escritório especializado? O nosso escritório é especializado. O da doutora Mônica é especializado. O meu também é especializado, mas isso não impede que a gente trabalhe em conjunto em algumas ações. Porque a Mônica, além de ser advogada, ela também é empreendedora. A doutora Mônica aqui, ela é envolvida com as questões da faculdade, dos cursos de pós-graduação, entendeu? Que é um outro nicho da qual eu não atuo. Então, nesse caso, eu não estaria agregando. Eu seria, digamos assim, um entrave, porque eu não sei dar aula, né? Eu não sou professora. Até gostaria de ter o dom. Mas é porque a necessidade de mulheres para terem advogadas como vocês, nesses momentos, eu acho assim, tá gritando. A sociedade está gritando. Mas a gente tá isso aqui. Não impede, o endereço físico não impede a atuação. Então, eu posso, da mesma forma que eu atendo alguém que está lá em Londres, nos Estados Unidos, eu atendo alguém que está aqui e posso ir até o escritório dela. Então, o processo
tem nós duas. A gente nós troca, três, eu às vezes não tem. atendo lá no escritório dela e Não, ela, às vezes então ela vocês atende têm no que meu. vir mais no podcast pra gente Entendeu? falar sobre isso. Eu acho que a gente Porque já é pode de- marcar outro. Porque é de extrema importância. São duas mulheres muito inteligentes, sabedoras das questões do direito, porque passaram lá atrás por questões de direito nas próprias vidas. Então, imagina, a contribuição de vocês ainda é muito grande, né? Então, essa paixão pelo direito, né? Ela disse que o direito foi impositivo. Não foi, né? Porque ela deixou a medicina e abraçou o direito, digamos Foi. assim. Você deu de cara, né, com o direito ali, né? Ele te escolheu, né? O direito me escolheu. É. Então, e a Mônica, ela é engraçada, assim, porque a Mônica ela é muito racional, ela é muito, assim, mais... Eu acho que ela é mais equilibrada do que eu. Vamos ser honesta, né? Eu não, eu já sou muito emocional, me jogo. A Aham. Mônica fala assim, a gente tem que saber separar as coisas, né? E ela, nesse ponto, ela é muito melhor do que eu, porque eu realmente eu tenho essa dificuldade. Eu até estava contando aqui nos bastidores, né, a história do camburão, de um cliente meu que foi preso. E ele foi preso em flagrante, aí me liga numa outra cidade e tal. Aí eu digo, gente, mas eu não sou especialista em direito penal, não, mas ele quer que você venha aqui, ele só aceita se você vier aqui. Aí eu, pelo fato de ser advogada dele já há muitos anos e conhecer o perfil do cliente, eu falei, não, tudo bem, eu vou. Aí eu peguei e fui. E na hora dele entrar no camburão, ele se recusou. Ele disse, eu não vou entrar nesse negócio aqui, eu não vou entrar. Eu digo, entra, pelo amor de Deus, senão você vai acabar apanhando aqui nesse negócio. Aí ele, não vou entrar. Aí eu pedi permissão lá, eu até peguei uma policial muito bacana, ela viu que realmente ele estava muito descontrolado e que estava fora assim, do estado normal dele, né? Disse, não, doutora, a gente vai abrir essa exceção, porque não é de praxe advogado entrar no camburão com um cliente, né? Aí eu, não, tudo bem, então, por favor, você faz essa gentileza. E eu fui acalmando esse cliente, ele entrou e... Mas isso não é não é de praxe, não é viu? recomendável. A Não Mônica é. não faria isso no trem jamais. Não, Então, pensa, entrar num camburão, ser transportada de um lugar para uma delegacia num camburão da polícia. Aham. Tá certo que o advogado é o porta-voz do cliente, mas também nós precisamos de ter esse ter cuidado. esse lado racional. Sim. E eu, às vezes, eu falo Então, muito. por isso que daria certo ou daria errado? Como assim? A dupla. Não, Não, deu dá certo. certo. Dá Deu muito certo. muito certo, entendeu? É porque a gente precisa de agir com a razão. Porque Sim. se eu tiver só a emoção, eu posso errar no seu direito. Exatamente. Então, eu preciso me manter com os pés no chão, agir racionalmente para que eu possa pensar por você. Porque você já está envolvido emocionalmente. Concordo. Então, eu estarei ali fazendo o lado racional, que é o que você não tem naquele momento. Exatamente. E nesse caso concreto, deixar claro aqui, né, que eu não faço isso sempre. Foi uma Não única vai vez, fazer nunca mais. uma coisa que aconteceu muito esporádica, que eu fiz, porque realmente ele era uma situação onde o cliente, se ele não tivesse o apoio emocional de alguém ali naquele Uhum. momento, dizer, calma, que eu estou aqui para te defender, para Uhum. defender os seus direitos, ele ia se colocar numa situação de risco. Por quê? Aham. Houve uma desobediência da voz de prisão. Então, Aham. ele poderia sofrer as consequências, inclusive consequências físicas, né? Porque se a pessoa está desobediente, está correndo, não quer obedecer aquela ordem do policial, ele está correndo um sério risco ali. Então, naquele momento, eu entendi que ele precisava de alguém para dar a mão para ele e dizer, calma, que eu estou aqui e vou te acompanhar até a delegacia e vai dar tudo certo. E, felizmente, deu tudo certo, graças a Deus. Entendeu? Graças a Deus, hein? Meu Deus do céu. Quase, né? Aí, ó, o emocional. No quesito mulheres, também fica muito sobrecarregado, né? E durante esse caminhar seu, todo esse trabalho já entregue no direito, doutora Mônica, qual foi o maior obstáculo que você já enfrentou na sua carreira? Foi com cliente, foi com a AB, foi com pessoas acima? Conta pra gente. E dificuldade a gente tem todo dia na nossa profissão. Olha, os obstáculos, eles surgem praticamente todos os dias. Não é algo que eu falo assim, todo mundo fala isso. Não, mas nós temos esses obstáculos todos os dias. E a maternidade é a melhor coisa que existe, na minha opinião, para a vida de uma mulher. Então, eu fiz a opção de ser mãe acima de qualquer coisa. E eu brinco, na hora que sobra tempo, eu estou advogando.
Mas esses obstáculos vêm de você estar se dedicando aos filhos, mas você quer se dedicar à carreira ao mesmo tempo. E, às vezes, você tem que fazer escolhas. Essas escolhas se tornam um pouco difíceis. Eu me dedico à instituição também, que faz parte da minha carreira. Eu sou advogada, me dedico à instituição, OAB. E eu preciso de correr na escola. Eu não gosto do termo mãe solo. Também não. Eu gosto do termo mãe. Eu sou mãe. Isso aí. Não tem ser mãe solo, porque se eu não sou mãe solo, eu sou o quê? Sou uma mãe casada? Ou eu sou uma mãe que vive em união estável? Então, são muitos estereótipos dado à mulher. Eu não gosto. Então, eu sou mãe, eu fui uma mãe sem auxílio paterno. Então, eu posso dizer dessa forma. Mas eu consegui lutar, consegui trabalhar, consegui criar os meus filhos sozinha, mas não esqueci da minha carreira. Foi fácil? Não, não foi. É uma coisa assim, é muito difícil, são aquelas horas de sono que a gente deixa um pouco. Então, é mais difícil para a mulher? Não adianta nós falarmos ou fantasiarmos que isso não é. Porque é sim, porque nós temos que fazer escolhas todos os dias. São opções todos os dias e às vezes você vai ter só uma oportunidade. E eu não posso deixar essa oportunidade passar. Meu Deus do céu. E para você, doutora Andréia, o que foi mais difícil de lidar em sua trajetória profissional? Que você, assim, não suporto isso, estou indignada, vou lutar para mudar isso. O que mais, assim, por dentro mexeu com você na sua trajetória profissional? Eu vou mudar essa realidade, isso eu não aceito. O que me arranha a alma é a injustiça. E a injustiça parece que está muito normalizada. A gente verifica assim, nas questões das redes sociais, você pode acabar com a carreira de uma pessoa, você pode enaltecer uma pessoa. E na minha profissão, como advogada, que eu vejo mulheres que muitas vezes abrem mão do seu patrimônio para ter paz. Certo. E isso é uma coisa assim que me dói. Porque ela fala assim, não, doutora, eu só quero o divórcio, eu não quero nada dele. Como assim você não quer nada? Porque essa mulher que fala assim, eu não quero nada dele, às vezes ela tem 50, 55 anos. Como que essa mulher vai entrar para o mercado de trabalho e começar do zero? Não que eu não acho que ela não seja capaz. Ela tem capacidade. Mas espera aí. Então, a injustiça é uma coisa que me corrói a alma. Eu não aceito. A pessoa abrir mão do seu próprio direito. Abrir mão do seu próprio direito. Ou, no caso, esse companheiro ter fazer propostas indecentes. Que ela... Ou então vir um colega de trabalho, a gente não pode generalizar, porque existem muitos advogados bons, advogados homens bons, tá? Eu não vou generalizar. Mas o que eu tenho visto na minha experiência como advogada, quando normalmente assim, a mulher advoga para a mulher e o homem advoga para o homem. Aí, doutora, tem proposta, vamos fazer um acordo? Ótimo, eu sou a rainha dos acordos, eu adoro fazer acordo. Acordo é comigo mesmo, entendeu? Então, a Mônica que botou esse apelido. Não, André, você é a rainha dos acordos. Porque eu gosto de fazer, porque eu acho que é bom conciliar as partes. Mas quando um colega vem com aquela coisa mais absurda do mundo, do tipo, a pessoa tem um patrimônio de 2 milhões de reais. Aí, o colega chega e fala assim, então, doutora, nós vamos dar aqui um apartamento de 500 mil para ela e 1,5 milhão fica para o meu cliente e a gente encerra o assunto. Como assim? Se o regime de casamento é da comunhão parcial de bens e se o patrimônio foi construído no decorrer do casamento. Certo. Então, é uma coisa que me agride. Eu não aceito isso, entendeu? Não dá. Aí a cliente, não, doutora, mas para eu ter paz, eu quero assinar isso logo, eu quero acabar com isso. Aí eu procuro chamá-la à razão. Eu digo, peraí, você me contratou para eu cuidar dos seus interesses. Então, eu vou te mostrar aqui. Se, porventura, você realmente está decidida a fazer dessa forma, eu vou respeitar a sua decisão. Mas o correto não é isso. Eu vou fazer conta para você e vou te mostrar. Ela, nossa, doutora, mas eu não sabia que eu tinha direito a isso tudo. Não é isso tudo, não. Isso é seu. Você fez por merecer. E muitas mulheres, elas se sentem culpadas de pleitear na justiça aquilo que elas têm direito. Olha só que absurdo. Por isso que eu acho que ainda tem muita coisa para vocês. Mas a gente já está indo para os momentos finais, né?
falei pra vocês que Ia passar passa rápido. muito rápido. Passou mesmo. E eu tava super, hiper, mega nervosa. Gente, eu tenho que contar para vocês aqui o tanto que a Lúcia é fantástica, o tanto que a Mônica é parceira, companheira também nessas horas, porque a Mônica já é PhD nessa área, né? E o tanto que eu tô me sentindo confortável aqui, né, nesse podcast. E eu quero vir mais vezes, eu achei muito bom. Mas ainda tem. A gente quer saber aqui de vocês. Vou fazer uma pergunta primeiro, depois a outra. Certo. Doutora Mônica, qual o impacto que você deseja ter na sociedade através da advocacia? Seja através da sua pessoa, como mulher advogada, seja através do seu escritório de advocacia. Olha, os dois se misturam. Sim. Tanto a Mônica mulher, e a Mônica mãe, e a Mônica enquanto escritório. Para que nós não tenhamos no escritório paredes, para afastar as pessoas e o tempo todo unir pessoas, mas o meu propósito é mostrar, é lutar e mostrar à sociedade o verdadeiro valor da mulher que é mãe, da mulher que também é arrimo de família, da mulher que se preocupa, acima de tudo, com os filhos, e tirar esse legado que vem tentando denegrir a imagem da mulher ainda hoje, que ela só pensa na questão financeira, que ela tá com vingança por causa do ex-marido, do ex-namorado ou de qualquer companheiro que teve. Então, tirar esse legado que vem arrastando, tentando manchar a imagem da mulher. Porque todos nós temos uma mulher nas nossas vidas e nós precisamos de ter um olhar mais fraterno. E eu não estou dizendo de ficar abrindo exceções, não é isso. Eu estou dizendo do olhar verdadeiro para a mulher, do trabalho que ela exerce dentro de casa, fora de casa e em prol de toda a sociedade, em prol da família do marido, em prol dos filhos, em prol da sogra, do sogro, dos seus pais, em prol de todo mundo. A mulher, ela tem um jeito diferente, um olhar diferente para tudo. Então, eu acredito nisso, eu quero muito e luto isso para que isso aconteça, porque a gente ainda vai ter um mundo perfeito. Para que o impacto da mulher seja reconhecido. Sim, o nosso trabalho, né, seja reconhecido, aquele trabalho invisível, Sim. aquele trabalho que ninguém fala. As pessoas falam assim, o impacto ele não da mulher existe. é muito grande, né? Ele é muito grande. Eu falo que nós mulheres damos a luz, mas vivemos à sombra. E é essa sua luta, né? É a luta, porque desde, vamos dizer assim, dos 16 anos eu já vivi isso, porque além de ter os meus filhos, eu me casei, mas da mesma forma que foi rápido, eu também me separei rápido. E eu vivi isso. Eu vivi aquele relacionamento tóxico, aquele relacionamento de buscar os direitos dos filhos. Na época, nós não tínhamos a Lei Maria da Penha, mas eu sei exatamente o que é viver uma violência. Então, eu vivi no direito, acho que todos os lados de uma história. O lado da vítima, o lado da mulher, eu vi o lado da advocacia, daquelas pessoas que pleiteiam os direitos. Então, eu gostaria muito e luto todos os dias para mostrar à sociedade o verdadeiro trabalho da mulher. O verdadeiro valor da mulher, O verdadeiro valor. E doutora Andréa Bacelar, vamos lá. Como você quer ser lembrada na sua carreira de advocacia? Uma mulher que esteve à frente do seu tempo, que não desistiu com a diversidade da vida, que teve a coragem de sair do estado do Rio de Janeiro, que veio para Goiânia com 3 crianças, uma filha deficiente, que não tinha sequer o 2º grau, e que disse assim, eu vou mudar a minha história. Eu não quero isso para mim. Então, eu mudei a minha história. Hoje eu sou advogada, familiarista, e creio que eu dou voz a muitas outras mulheres, e quero ter a audácia de ser uma fonte de inspiração para que outras mulheres acreditem no seu potencial. Porque nós podemos, porque a mulher é muito forte, gente. Essa coisa de sexo frágil é lindo nas poesias, nas novelas, nos filmes, mas na vida real, gente, o mundo é matriarco. A Terra, o nome, planeta Terra, é feminino. Então, a mulher é forte. E uma mulher, quando ela põe uma coisa na cabeça, eu vou estudar, eu vou lutar e eu vou vencer, ela consegue. Tá vendo? De novo! E aqui, mais uma pergunta para a doutora Mônica.
quais dicas você daria a uma advogada recém-formada que deseja construir um legado duradouro na área do direito? O principal para o direito é o estudo. Nós não podemos nos furtar aos estudos. Todos os dias as leis mudam, os direitos estão em ascensão. Então, eu preciso, embora hoje se fale em inteligência artificial, mas o direito ele não irá funcionar só com a inteligência artificial. Eu preciso das pessoas pensando, lendo, estudando para a aplicação do direito. Então, precisam muito estudar. É o que vai fazer a diferença. Na linha do tempo, né? Esse legado duradouro, né? De uma jovem recém-formada, né? Sim, o jovem advogado, principalmente. Por quê? Muito estudo? Muito estudo para ele ter mais conhecimento. Não fiquem com medo se vocês se depararem com a sua parte ex-adversa, um advogado mais experiente. Porque principalmente você que está iniciando vai ter muito mais tempo para estudar, para buscar todas as estratégias. Às vezes o outro pode até pensar assim, eu já sei, tá tudo tranquilo. Mas o advogado que está iniciando, ele pode sim, e ele é totalmente capaz, não vou nem dizer de vencer o processo, mas de buscar o melhor direito. Ou seja, só se estudar, né, doutora Mônica? Precisa estudar, tem não advogado, fiquem. Tem novos advogadas que não gostam de estudar e fizeram direito? Muito. Isso existe? Eu acho que existe, e hoje, como nós estamos falando muito de tecnologia, o mundo está avançando muito tecnologicamente, fica muito para a internet, fica muito para a inteligência artificial. E o direito ele não funcionará só com a inteligência artificial. Nós precisamos da pessoa, nós precisamos da figura do juiz, da figura do advogado, da figura do promotor. Então, nós precisamos. Isso será, vai ser insubstituível. Eu não posso colocar um computador para julgar a vida de alguém. Então, eu vou precisar de pessoas. Desculpa te interrompendo, Mônica, no direito de família é tão abstrato que cada caso é um caso. Às vezes, o que é bom para uma família, vamos pegar aqui um caso de uma guarda compartilhada e a outra uma guarda alternada. Muitos não sabem nem o que é isso, né? Acho que é tudo a mesma coisa. Para uma família, aquela dinâmica funciona. Para outra, não. Imagina uma situação hipotética lá no Rio de Janeiro, onde o pai é o capitão da Marinha e ele fica 20 dias fora. Então, lá tem uma decisão do juiz que fala assim, não, o pai tem que pegar a criança de 15 dias. Como que esse pai vai pegar essa criança de 15 dias? Gente? Não tem como, não dá, não funciona. Então, é muito subjetivo o direito de família, né, doutora Mônica? Então, tem muitas decisões que a gente vê, e é uma luta minha e da doutora Mônica, que parece que as coisas ficam meio engessadas. Por exemplo, vamos colocar o pai tem direito a conviver com a criança uma vez na semana. Aí, tá, mas qual que é a dinâmica daquela família? Qual que é a dinâmica daquela criança? Será que aquela criança não se sente cansada? Será que aquela criança não se sente fatigada? Porque menino não é saco de batata, gente. Você carrega para lá, volta, põe mochilinha, leva para casa do pai. Aí pega a mochilinha, volta para casa da mãe. Gente, criança tem que ter, a gente chama até lar de referência. Ela tem que ter uma referência da onde é a casa dela. Mas isso não vale para todo mundo, porque tem criança que gosta. Tem criança que acha que é bom, mas tem família que não se adapta. E a gente tem que analisar cada caso de uma maneira, com um olhar diferente, com um olhar entendendo a necessidade daquela família e principalmente da criança. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Andréia, para você, doutora Mônica. Como você quer ser lembrada na sua carreira de advocacia? Eu acho que uma pessoa que nunca abaixou a espada, esteve sempre lutando. Uma luta diária, dia após dia, de segunda a segunda, sem descanso, mas isso não significa que nós não tivemos os momentos bons. E sempre são momentos bons superiores aos ruins. Mas toda carreira, ela tem o seu lado difícil, ela tem o lado em que você, às vezes, pode errar, mas o erro faz parte do seu crescimento. Então, nós precisamos enxergar, por isso que eu falo, vamos estudar, eu errei, refaça, e você vai aprender com aquele erro, porque ele não vira mais. E isso vem com a nossa experiência. Então, isso eu quero que seja um legado, que as pessoas lembrem disso, porque, principalmente em relação à questão de direitos humanos,
O direito é inegociável para qualquer pessoa. Então, eu não abriria mão e eu gostaria muito de lembrar que a gente está aqui para lutar por alguém todos os dias. Você quer ser lembrada como uma mulher do direito na advocacia que luta pelas pessoas. Que luta pelas pessoas incansavelmente. Digno de palma. Palmas! E então eu vou deixar aqui o microfone aberto para vocês, doutora Mônica, doutora Andréia, uma mensagem final para todas as nossas telespectadoras do podcast da Rede Goiana da Mulher Empreendedora, que vão ter a oportunidade de ouvir esse bate-papo aqui, né, de ter tanto conhecimento, tantas coisas maravilhosas que nós podemos viver aqui hoje, né? É uma experiência inigualável. Eu quero agradecer por este momento, por essa oportunidade de conhecê-la melhor, o seu trabalho aí há muitos anos, principalmente quando a gente traz esse trabalho para a mulher. Eu sou uma admiradora da LUDE, para todos, para a rede goiana da mulher empreendedora. Nós empreendemos todos os dias. E quando você traz esse nome de uma forma mais forte e suave ao mesmo tempo, traz para nós mulheres aquela vontade de todos os dias ter aquela luta, falar assim, não, realmente eu vou conseguir. Outras conseguiram, e você é um exemplo para nós, doutora Andréia, um exemplo como advogada, e eu Obrigada, quero dizer... você também, por favor. Ia ser muito bom a gente estar de frente de mulheres que merecem os meus aplausos, a minha admiração, e o meu agradecimento, ele será praticamente eterno, por vocês terem cruzado o meu caminho. Palmas de novo! Palmas de novo! Muito obrigada pela sua participação, estou encantada. Eu já montei um escritório aqui para vocês. Depois a gente conversa sobre isso. A gente já tem os nossos escritórios. Eu e a casamento. Mas eu e a Goiás inteiro. Nós já fizemos um casamento. Eu e a Mônica, no bom sentido da palavra, eu e a Mônica, nós fizemos um casamento na advocacia que deu muito certo para nós duas, né? Então. E as suas considerações finais, doutora Andréia, maravilhosa. Prometo não delongar depois das palavras da doutora Mônica, né? Eu até me sinto assim. Como que eu diria, Lude? Emocionada, assim. Muito emocionada, entusiasmada e muito agradecida por essa oportunidade. Lude, você é uma pessoa fantástica. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer de estar aqui com a doutora Mônica. Prazer de estar aqui com toda essa equipe maravilhosa que está nos assistindo, que está nos apoiando aqui. E eu queria deixar uma frasezinha, porque como escritora e como pessoa que gosta de ler poesia, eu queria dizer o seguinte, eu fiz até a colinha para não esquecer, viu, gente? Porque a gente, depois que pega a Covid, né, o HD da gente começa a falhar. Então, é o seguinte, ser mulher na advocacia é abraçar desafios com coragem e escrever novas histórias de sucesso e empoderamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque quem assistir esse vídeo hoje vai olhar para a história da doutora Mônica, vai olhar para a minha história e vai olhar para a sua história e vai dizer, elas conseguiram. Se elas conseguiram, eu também consigo. Viu? Fechamos esse podcast com chave de ouro. Meu Deus do céu. O que dizer, né, para todos vocês nesse episódio fantástico com essas duas doutoras aqui maravilhosas, doutora Mônica e doutora Andréia Bacelar. Doutora Mônica Araújo, da Araújo e Bacelar Advogados Associados. Já juntei, não tem jeito. Então, a gente quer agradecer também as nossas patrocinadoras do podcast da rede, Mônica Araújo, de Moura Jordão Advocacia e Consultoria, e Andréia Bacelar Araújo e Bacelar Advogados Associados. Ou seja, elas próprias. Uma salva de palmas, meninas! Empreendedoras ao máximo. Ou seja, além de estarem aqui contando a história delas, também acreditam no projeto e vão possibilitar com que outras mulheres também estejam aqui contando suas histórias. E a gente quer também agradecer aos apoiadores maravilhosos, Juliana Spirandelli, ela que é maquiadora profissional, e a agência Horizon.
marketing e publicidade na pessoa do nosso Gabriel, que vai fazer um trabalho fantástico aí nas redes sociais. E vocês vão estar no YouTube, vocês vão estar ali com cortes maravilhosos no Instagram da Rede Goiana da Mulher Empreendedora. Então, meu recado final é o meu agradecimento às nossas convidadas de hoje, doutora Mônica Araújo e Andréa Bacelar. Que dupla fantástica, que dupla maravilhosa, iluminada não só pelo loiro do cabelo, mas pelas essas mentes, né? E essas pessoas que vocês viram aqui com essas histórias, assim, incríveis. A gente só não pode chorar ao vivo, né? Mas a gente fica muito tocada. Não. Como a doutora Andréa disse, cada uma com a sua história e com as suas superações. E aqui a gente encerra, então, mais um episódio do podcast da Rede Legado Feminino. Histórias, inspirações, que vocês possam ter aí uma vida repleta de obstáculos, desafios e, principalmente, de vontade de vencer e de superações. Muito obrigada, meninas! Nós é que Obrigada. agradecemos. Eu sempre termino deixando Um beijo para vocês!